Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos do pré-batismo, amém? Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos. Vamos iniciar o estudo com essa lição, a lição sobre discipulado, aluno. No capítulo de número 1, você já tem a revista sobre o discipulado. O texto fala sobre conhecendo a Bíblia. E aqui nós temos o livro de Salmos 119, versículo 105, onde está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, você tem a Bíblia em suas mãos, dê uma olhadinha rápida na sua Bíblia. Você vai ver que a Bíblia está dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? O Antigo Testamento escrito em hebraico, o Novo Testamento escrito em grego, e hoje nós temos a Bíblia toda em nossas mãos, escrita em português. A Bíblia, para nós, protestantes, evangélicos, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, portanto, tudo que nós queremos saber sobre Deus, sobre a nossa fé, sobre como caminhar de forma saudável, nós devemos buscar essas respostas na Bíblia. Então, hoje nós vamos falar sobre a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Nós temos aí a introdução, você tem a Bíblia em suas mãos. Então, a Bíblia é a revelação de Deus, a qual se encontra aí a palavra de Deus para a humanidade. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia, ao longo de um período de aproximadamente 1.500 anos. A Bíblia foi escrita, como eu já disse, em hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento e porções da Bíblia em aramaico. Mas o que nós devemos guardar hoje a Bíblia é o livro mais lido, a Bíblia é o livro mais traduzido, a Bíblia é o livro mais vendido, a Bíblia é o livro mais distribuído. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, como usar a Bíblia na igreja? O item 2 aqui, a primeira parte da Bíblia, a qual começa aí o livro de Gênesis e termina em Malaquias. É o que nós chamamos de Antigo Testamento. Depois nós temos o Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento são 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros. Aqui nós temos em mãos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Amém? Então pegue a sua Bíblia, examine a sua Bíblia, folheie a sua Bíblia. A Bíblia, ela é a revelação de Deus, do plano de Deus para a humanidade. O Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, conta a história do povo judeu, um povo escolhido por Deus para testemunhar as grandezas de Deus. O Novo Testamento fala da história e vida de Jesus, mas toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para Jesus. Então, quando nós lemos todas as histórias da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós precisamos entender que Jesus é o centro. Amém? Então, ser evangélico é crer que Jesus é o centro. Tudo aponta para Jesus. Amém? Então, nós devemos ter esse entendimento em prática aí. Tudo aponta para Jesus. Como que você deve ler a Bíblia? O item 3 da nossa lição que você vai ler. Nós já vimos o item 1. Você tem a Bíblia nas suas mãos. O item 2. O item 2. Como usar a Bíblia na igreja? Então, a Bíblia, você tem que ter a Bíblia em mãos. Carregar a Bíblia. Ler a Bíblia. Pesquisar na Bíblia. Conhecer a Bíblia. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amém? No item 3. Como usar a Bíblia no dia a dia? Então você vai aprender como usar a Bíblia no dia a dia. Você não deve usar a Bíblia só quando vai aos cultos promovidos pela igreja. Você deve usar a Bíblia no seu cotidiano. Então oriento vocês, novos convertidos, a começar a leitura pelos livros de Salmo, que é um livro poético, e pelos evangelhos. Os evangelhos contam a história e vida de Jesus. Conselho você a começar pelo evangelho de João, depois leia os outros evangelhos, leia o Novo Testamento primeiro, depois leia o Antigo Testamento. A leitura ela é muito importante. Amém? Claro que você não vai memorizar todos os livros. Isso é tempo, é a prática. Nós aprendemos aquilo que nós praticamos. Amém? Então, o item 1 aí do tópico 3, a leitura. O item 2, memorização de versículos. É muito importante ao longo da leitura, aquele versículo que chamou a sua atenção, você marca, você anota, você lê de novo. Com o passar do tempo, você vai memorizando. Amém? O estudo. Outro passo que você deve dar para crescer espiritualmente é estudar a Bíblia.
Estudar é mais do que ler. Ler é mais rápido do que estudar. Devemos estudar, devemos acompanhar. Né? Amém? Então, o estudo ele exige mais dedicação, mais atenção. Outro ponto importante, frequentem os cultos de estudo, frequente a escola bíblica dominical. Leve caneta para a igreja ao longo das pregações, anota a mensagem que foi pregada e ao longo da semana medita naquela mensagem que foi pregada, aprofunda naquele texto e assim você vai crescendo espiritualmente. Então o estudo ele é muito importante. Se possível, use várias versões da Bíblia em português. Use várias versões da Bíblia em português. Uma concordância bíblica é muito importante. Nós temos dicionários bíblicos. E as dúvidas que você tiver, você deve procurar a igreja. Na igreja tem pastores, tem evangelistas, tem diáconos, tem líder de mocidade, de adolescente, criança, líder de homens, líder de mulheres. E tem também aquele irmão que é membro da igreja, que tem experiência na caminhada. E você pode buscar os irmãos para crescer na graça e aprender mais de Deus. Amém? No finalzinho da lição 1, tem lá discipulado. Abra sua Bíblia na página do índice dos livros da Bíblia. Leia o nome de cada um deles em voz alta, pelo menos 2 vezes, para começar a memorizar. Então vai lá no índice, na primeira página da Bíblia, e leia os nomes dos livros. Faça isso. Por enquanto, você procura no índice, quando você for estudar a palavra. Vai no índice, que fica mais fácil você encontrar onde aquele livro está. Mas com o passar do tempo, você vai aprendendo onde está cada livro. Tudo é tempo. O aprendizado exige tempo. Nós aprendemos aquilo que nós dedicamos, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós repetimos. Então, leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Ouça louvores. E aí você vai edificando a sua fé. Então, pegue uma folha de papel, tente escrever os nomes de cada livro sem consultar a lista. Então, primeiro você lê, vai lendo o índice. Depois, você vai pegando o papel, vai memorizando, vai anotando aquele papel. Né? Depois, procure mencionar um por um de memória em voz alta. Isso aparentemente é difícil, mas com o tempo você vai criando esse hábito. Outra dica muito interessante e didática e pedagógica são louvores. Nós temos um louvor que fala sobre os livros da Bíblia. Só você pesquisar lá, livro da Bíblia no YouTube, louvor, canção para memorizar os livros da Bíblia. E você vai ouvindo essa pequena canção que as crianças aprendem na escola dominical e depois você vai aprender. Então hoje nós vimos sobre a Bíblia. Eu peço a você que leia o discipulado e as dúvidas que você tiver sobre a Bíblia, nos procure. Depois nós temos um questionário no final de cada capítulo. Procure fazer os questionários. Procure solucionar aí as questões do questionário. E as dúvidas que você tiver, você nos procura. Então, a partir de hoje, eu gostaria que vocês, de forma online, estudassem a lição, fizessem o questionário, depois nós vamos marcar um momento para fazermos a correção desse questionário juntos. Tá bom? Então, são apenas 5 perguntas. Primeira pergunta, mencione 3 títulos dados à Bíblia. Segunda pergunta, quais idiomas a Bíblia foi escrita? Já até falei sobre isso hoje. O que significa o vocábulo Bíblia? Qual o nome do mais conhecido tradutor da Bíblia para o português? E quantos livros ao todo, quantos escritores ao todo escreveram a Bíblia? Eu até falei isso para os irmãos, né? A Bíblia é chamada de Bíblia, de palavra de Deus, de escritura. Né? Os idiomas, já falei aqui para os irmãos que ela foi escrita em grego, em hebraico, o Antigo Testamento, e em grego, o Novo Testamento, com porções em aramaico. O vocábulo Bíblia significa um conjunto de livros, né? O nome mais conhecido do tradutor da Bíblia para o português, João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia para o português. E os escritores da Bíblia, esses 40 escritores, escreveram inspirados por Deus. Então, leia a palavra de Deus. Antes da leitura, faça a sua oração, peça a Deus para abrir o seu entendimento. Então, gostaria que vocês lessem o capítulo 1 dessa lição, respondessem aí as questões, as dúvidas vocês vão me passando. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, estudando um pouco da Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar cada um dos irmãos, em nome de Jesus.
Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, possa iluminar a vida de cada um, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Então façam a primeira lição e depois nós vamos encontrar aqui na lição de número 2. Que Deus te abençoe.